Jockey, na Avenida Dom Severino. Vamos aí, Ari. A Jaissa está trazendo uma boa notícia. A economia brasileira cresceu acima do esperado. PIB do Brasil cresce 3,4% em 2024, segundo o IBGE. Essa é a maior taxa desde 2021. Vamos ver. A economia brasileira cresceu 3,4% em 2024, na comparação com 2023, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Produto Interno Bruto do ano totalizou mais de 11 trilhões de reais. O PIB per capita pelo avanço de 3% em termos reais, frente ao ano anterior, e fechou com mais de 55 trilhões. Consumo das famílias avançou 4,8% em relação a 2023. O avanço é atribuído aos programas de transferência de renda do governo, à melhoria do mercado de trabalho e aos juros que foram baixos, em média, do que em 2023, ainda que tenha subido no final do ano. A despesa do consumo do governo teve crescimento de 1,9% no ano. As importações de bens e serviços apresentaram uma alta de 14,7% em 2024 e as exportações cresceram 2,9%. Já a taxa de investimento em 2024 foi de 17% do PIB, maior do que em 2023, quando foi de 16,4%. A taxa de poupança, por sua vez, ficou em 14,5% em 2024. O PIB do quarto trimestre do ano teve crescimento de 0,2% na comparação com o terceiro trimestre do ano. Em relação ao quarto trimestre de 2023, o PIB do quarto trimestre do ano teve crescimento de 0,2% na comparação com o terceiro trimestre do ano. Em relação ao quarto trimestre de 2023, o PIB avançou 3,6% e é o 16º resultado positivo consecutivo nesta comparação. E o Lula comemorou. A gente tem aí o print da comemoração do presidente Lula, Nájila. Tá certo. A gente vai pôr aí a comemoração. E é para comemorar mesmo, né? Mais de 3 em 23, 3,4 agora. Veja só, professor, que ponto, né? Desemprego, o menor da história. PIBão em 23, PIBão em 24. As famílias consumindo como nunca. O salário mínimo com altas, uma em cima da outra. Você tem ainda o Brasil registrando o comércio e as vendas, as maiores, mês após mês. E, apesar de tudo isso, o pior momento da popularidade de Lula em seus 3 mandatos. Como explicar, professor? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque não é fácil. De um lado, é bom lembrar que o tal mercado, errou a previsão de 2023, assim como 2024. Foi um erro enorme, né? Estimava-se 0,8, deu 3,2 em 23 e 3,4 agora no ano de 24, quando também o mercado falava de cerca da metade. Agora, para 2025, há uma estimativa, e aí acho que até o governo deve ver as dificuldades, que vai haver uma relativa contração. Precisamos ver o que vai acontecer no mundo também, né, com as questões do Trump, mas estima-se, alguns falam em 2,5, outros falam em 2. O que, se for 2,5, por exemplo, e olhando essa média trienal, o resultado é bom, muito bom, comparado, inclusive, aos resultados internacionais. Agora, o que chama atenção é essa questão que você lembrou. Como é que esse resultado macroeconômico, dessas questões gerais da economia, se reflete no cotidiano, na vida da Dona Maria, do seu José? A questão da inflação de alimentos, que é algo palpável, basta ir na feira, no supermercado, detecta isso, e o sentimento, quer dizer, então há um descolamento da economia com a política e com o sentimento de cada um, porque os resultados macroeconômicos são bons, inegavelmente que são bons. Agora, esse é o grande desafio, é só uma política de comunicação ruim do governo? Será? Ou será que são outras questões?
além da política de comunicação do governo que foi alterada recentemente. Esse é o grande desafio, porque como é que você bate esses números com a impopularidade que a própria pesquisa Atlas Intel apresentou hoje, um aumento da impopularidade de cerca de, salvo engano, 6%. Mesmo assim, ele é o candidato mais viável, referindo a Lula, em 2026. Então, você veja que são muitos fatores que exigem uma reflexão, para não cair no panfletarismo e nem no fanatismo barato, para entender esse momento muito diferente, que não é só do Brasil, ocorreu recentemente eleições em outros países. Há um descolamento, muitas vezes, da questão econômica, especialmente das questões gerais, chamada macroeconomia, com a questão de cada indivíduo e com o voto. Manifestação aí do presidente Lula sobre o PIBão. PIB crescendo é mais emprego e renda na mão dos brasileiros e das brasileiras. 2025 é o ano da colheita. Completa, Ari. Precisa combinar também com o Banco Central, porque, Houston, temos um problema. Essa queda no PIB neste ano de 2025, ela se agrava com essa política lancinante de juros altos atrás de juros altos, porque é um círculo que não é virtuoso, ele é vicioso. Se você tem um teto, se você ultrapassa esse teto de juros altos, você provoca um freio na economia, uma freada brusca, talvez até uma estagnação ou mesmo uma recessão. Então, eu sei que, para o presidente, a gente mostrou na pesquisa, 51% dos brasileiros dizem que ele errou ao criticar com tanta veemência a política de juros do Banco Central. Mas, por outro lado, a crítica dele não era à toa. Eu acho que ele estava preocupado com essa entrega, com essa colheita que ele pretende fazer esse ano. Essa política, se ela continuar, se ela perdurar, ela sabota o PIB. Olha, sabotagem. Pois eu acho que eu sou pessimista nesse caso. Não vai ter como, se tudo que foi o Haddad e o Lula entregaram em 23, entregaram em 24, não tem como entregar em 25 e nem em 26. Eu não vejo como manter esse desemprego tão baixo, PIB tão alto, economia forte. Olha, sinceramente, mas posso errar, devo errar, quero errar. Fala, Mariano. Eu concordo com o professor que a palavra aí é o distanciamento. A população aí continua dividida, né, os cidadãos brasileiros, e aí vai mais essa questão da torcida, quando é pesquisado sobre popularidade, sobre futuro projeção eleitoral, mesmo com esses avanços aí na economia, como foi dito por vocês, permanece o eleitor dividido, e para isso, na hora da pesquisa, eles reprovam, porque não há alta justificativa, né? É questão de torcida mesmo. E fecha com você, Marta. Amadeu, independente, na minha visão, de a economia estar positiva, de o Brasil estar tendo bons resultados, aí o índice de desemprego diminuindo cada vez mais, eu acho que, independente de todos esses fatores macroeconômicos, eu vou na mesma linha do que o Mariano citou. Eu acho que a ideologia, a politização, a polarização no Brasil está tão exacerbada que o brasileiro não está mais pensando somente em fatores econômicos e ali no seu bem-estar do dia a dia, se tem um emprego, se não tem, se está... enfim, o salário aumentou, se não aumentou. Não aumentou. Eu acho que esse é um fator que contribui pouco com a opinião do brasileiro e também com relação à avaliação, como ele avalia, na verdade, o governo. Eu acho que está tão impregnado esse sentimento, essa politização na cabeça das pessoas que, independente do resultado econômico que o país esteja obtendo, o brasileiro vai continuar desaprovando e vai continuar pessimista. A ideologia acima do bolso. Diziam que, desde sempre, né, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Mas hoje no Brasil é o cérebro, com a ideologia que entrou e ela encapsula tudo, né? Nada penetra, não permite que nada divergente consiga penetrar. É isso aí, mais ou menos.